A capitã Meinhold ficou imóvel quando seu comandante desmoronou sob pressão. Tiros inimigos irromperam da selva de todos os lados. Reféns gritavam. As comunicações por rádio caíram. O ponto de extração havia sido comprometido e soldados estavam caindo. Todos olharam para o líder celebrado em busca de direção, mas ele não tinha nada a oferecer. Naquele momento, a mulher que haviam descartado como uma oficial simbólica tomou uma decisão que mudaria para sempre a forma como todos a viam. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se você gosta de histórias sobre heróis invisíveis finalmente recebendo o reconhecimento que merecem, considere se inscrever para ver mais histórias como esta. A sala de instrução fervilhava com a energia controlada de operadores de elite se preparando para uma missão de alto risco. Mapas de terreno de selva densa cobriam as paredes enquanto o coronel Reeves apontava para o local-alvo com um ponteiro laser, criando um pequeno ponto vermelho sobre o papel desgastado. 20 pares de olhos acompanhavam atentamente seu movimento. A inteligência confirma 8 reféns americanos mantidos neste complexo, disse Reeves com voz grave. A janela de extração é estreita, no máximo 3 horas antes que reforços cheguem do norte. O capitão Weiss liderará a operação. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O capitão James Weiss, com seu queixo quadrado e peito cheio de condecorações, assentiu com confiança. Sua reputação o precedia. 3 extrações de reféns bem-sucedidas no último ano. A capitã Meinhold aí sentava-se um pouco afastada do grupo, estudando o terreno com uma intensidade incomum. Ao contrário dos outros, que descansavam com a confiança casual de homens que trabalhavam juntos há anos, sua postura permanecia perfeitamente ereta. Quando ela levantou a mão, vários oficiais trocaram olhares. Senhor, servi nessa região 2 anos atrás, disse Holt. Essas imagens de satélite não mostram o alagamento sazonal que cria barreiras de água adicionais nesta época do ano. Devíamos considerar rotas alternativas de aproximação. O coronel Reeves mal levantou os olhos de suas anotações. Observado, capitã, disse ele, seguindo em frente com a designação de equipamentos e distribuição de equipes. À medida que a atenção retornava ao briefing principal, o tenente Drake inclinou-se para seu colega. Aí está nossa contratação pela diversidade, marcando mais uma caixa. Murmurou alto o suficiente para que os próximos ouvissem. A expressão de Holt permaneceu neutra, embora sua mandíbula tenha se contraído quase imperceptivelmente. Ela continuou revisando os parâmetros da missão, enquanto os outros conversavam de forma descontraída ao final da reunião. Ninguém se aproximou dela enquanto reunia suas anotações. No vestiário, Holt abriu seu armário metálico e revelou um espaço que refletia sua personalidade. Sóbrio, profissional, meticulosamente organizado. Uma pequena foto de sua unidade anterior estava presa na parte interna da porta. O único toque pessoal entre os equipamentos dobrados, de acordo com os regulamentos. Dentro de uma gaveta, várias medalhas e condecorações permaneciam guardadas, nunca exibidas como as que adornavam os armários de muitos dos homens. Ela puxou seu colete de combate e começou a verificar cada bolso metodicamente. Enquanto os outros membros da equipe riam e compartilhavam histórias de missões anteriores, Holt focava inteiramente na preparação. Ela havia aprendido há muito tempo que a excelência era sua única defesa contra o ceticismo. Planejando reescrever a missão lá fora, capitã? A voz do tenente Drake carregava uma pitada de deboche ao passar por ela. Só sendo minuciosa, tenente, respondeu Holt sem levantar os olhos. Não se preocupe com isso. Esse é o show do Weiss. Tudo o que você precisa fazer é ficar fora do caminho e parecer bem para as fotos do pós-missão. Holt não respondeu, mas seus movimentos tornaram-se ainda mais precisos enquanto ela continuava sua preparação. Na armaria, ela verificou seu equipamento novamente com atenção meticulosa. Enquanto os outros pegavam o equipamento padrão, ela cuidadosamente embalou um dispositivo de comunicação reserva. Uma unidade pequena e leve, que podia operar em frequências alternativas caso as comunicações padrão fossem comprometidas.
Esperando que seu rádio falhe, capitã? Perguntou o capitão Weiss, aproximando-se com o passo confiante de um homem acostumado a estar no comando. Apenas sendo minuciosa, senhor, Holt respondeu, ecoando sua resposta anterior. Economize peso. Minha equipe não tem falhas de equipamento. O tom de Weiss era amigável, mas condescendente. Primeira vez em uma operação tão complexa? Não, senhor. Participei de extrações similares em 3 países diferentes. Participou? Enfatizou Viz com um leve sorriso. Bem, fique próxima ao Shen. Ele vai garantir que você fique segura. Enquanto Weiss se afastava, Holt deslizou o dispositivo reserva para dentro de sua mochila. Próximo ao seu armário, 2 oficiais superiores conversavam em voz baixa, sem saber que ela podia ouvi-los do outro lado do canto. Por que Holt está nessa missão? Perguntou o Major Coleman. Ordens superiores, respondeu o Capitão Richards com um suspiro. Tem que ter pelo menos uma mulher em operações de alto perfil hoje em dia. Não se preocupe, Weiss sabe mantê-la longe de qualquer ação real. Ela vai tomar conta dos reféns depois que os assegurarmos. Holt fechou o zíper de sua mochila com mais força do que o necessário. Então seguiu em direção à plataforma do helicóptero. Seu rosto não traía nenhuma das frustrações que borbulhavam por dentro. A floresta tropical surgia abaixo deles, como um vasto oceano verde, à medida que os helicópteros se aproximavam da zona de inserção. Pela porta aberta, Holt podia ver cortinas de chuva atravessando o dossel, reduzindo a visibilidade a quase nada. O ar era denso de umidade e logo encharcaria seus uniformes. O capitão Weiss deu o sinal, e um por um, a equipe desceu por cordas para dentro da selva. Weiss liderava pela frente, com Holt posicionada na retaguarda da formação. Apesar de sua experiência regional, ela não comentou sobre a formação, concentrando-se em escanear a vegetação densa ao redor. Lembrem-se, sigam o protocolo da missão o tempo todo. A voz de Weiss crepitou nos rádios. Checagem de rádio a cada 15 minutos. Enquanto se moviam pela vegetação rasteira, Holt notou pegadas recentes cruzando o caminho. Ela levantou o punho em sinal de parada e apontou para o chão quando o sargento Chen olhou para trás. Senhor, disse ela em voz baixa no rádio, essas pegadas são recentes. Múltiplos hostis se movendo em paralelo à nossa abordagem. Weiss mal olhou para as evidências quando voltou para ver. Isso é de dias atrás, capitã. Siga o plano e mantenha a disciplina de rádio. Holt queria argumentar. As impressões eram nítidas, não preenchidas por chuva ou detritos, mas ela voltou à formação. À medida que avançavam mais profundamente na selva, mais sinais de alerta apareciam. Os pássaros ficaram subitamente em silêncio à frente deles. Galhos quebrados com madeira ainda verde e úmida indicavam um movimento apressado. A equipe mantinha seu curso original, mas Holt ficava cada vez mais vigilante, sua mão nunca se afastando muito de sua arma. 2 horas após a inserção, eles chegaram a uma pequena clareira que oferecia um vislumbre do céu. O tenente Drake verificou seu GPS. Estamos a 2 cliques do alvo, relatou. O capitão Weiss assentiu. Vamos segurar aqui por 5 minutos. Chequem seus equipamentos, então faremos a aproximação final. Holt ajoelhou-se na borda da clareira, escaneando as árvores além. Algo parecia errado. Os insetos haviam se calado, e havia uma quietude antinatural no ar. Ela estava prestes a relatar suas preocupações, quando notou um fio fino parcialmente escondido sob folhas perto do pé de Chen. Fio de disparo, sussurrou com urgência. Não se mexem. O sargento congelou imediatamente, confiando no aviso sem hesitar. Holt avançou lentamente, seguindo o fio até um dispositivo explosivo rude, mas eficaz, escondido sob a vegetação. Senhor, chamou suavemente Weiss. Temos armamento inimigo ativo aqui. Isso não estava aqui há dias. Dessa vez, Weiss se aproximou com mais cautela. Após examinar o dispositivo, sinalizou para que o especialista em demolições o desarmasse. Sua expressão ficou mais séria. Boa, Holt, disse ele a contragosto. Todos atentos. Eles podem saber que estamos vindo.
A equipe seguiu adiante com maior cautela, mas Holt percebeu pela formação que Weiss ainda seguia o plano original, uma abordagem direta ao complexo-alvo. Ela verificou seu relógio. A janela de extração se abriria em menos de 1 hora. Os primeiros tiros vieram de todos os lados ao mesmo tempo. A selva irrompeu em fogo cruzado, e 2 membros da equipe caíram imediatamente, gritando de dor. O capitão Weiss gritou pelo rádio pedindo apoio, mas apenas Estática respondeu. Coimes estão bloqueadas, alguém gritou, enquanto todos buscavam cobertura. Balas rasgavam a folhagem ao redor deles, lançando estilhaços de madeira e folhas para todos os lados. Quando olharam para o capitão Weiss em busca de ordens, o encontraram parado, encarando o vazio, a boca se movendo sem emitir comandos. Capitão, precisamos de ordens, gritou o tenente Drake, agora com medo genuíno substituindo sua arrogância anterior. Weiss piscava rapidamente, congelado no lugar enquanto o caos os engolia. Uma explosão de granadas sacudiu a posição deles, espalhando terra e detritos. Um dos membros mais novos da equipe gritou quando estilhaços atingiram sua perna. A Elisitzfome-Menenda foi comprometida. Os inimigos têm nosso ponto de extração, gritou outro soldado, verificando suas coordenadas no GPS. No meio do caos, Holt avaliou a situação. A missão estava desmoronando ao redor deles. Os reféns ainda estavam no complexo à frente. O ponto de extração primário estava sob controle inimigo. As comunicações com a base estavam totalmente cortadas. 2 soldados estavam gravemente feridos e outros com ferimentos menores. E seu oficial comandante sofria um colapso total, uma resposta rara, mas conhecida, ao estresse extremo. Ao seu redor, os membros restantes da equipe começavam a entrar em pânico, procurando desesperadamente um líder que não conseguia agir. Sem hesitar, Holt avançou. A decisão estava tomada. Alguém precisava assumir o comando ou todos morreriam ali naquela selva, junto com os reféns que vieram resgatar. Levem os feridos para trás daquela elevação, ordenou Holt, sua voz cortando o caos com autoridade inesperada. Drake, leve 2 homens e assegure nosso flanco oeste. Chen, leve os reféns até aquela depressão e estabeleça fogo de cobertura ao sul. O tenente Drake hesitou, olhando de Holt para o capitão Weiss ainda paralisado. Quem te colocou no comando? Apenas façam o que ela disse, interrompeu o sargento Chen, que havia testemunhado a compreensão imediata de Holt sobre a situação. Agora, a urgência na voz de Chen quebrou a resistência de Drake. Ele assentiu e sinalizou para 2 soldados próximos que imediatamente o seguiram em direção ao perímetro oeste. Chen avançou em direção ao complexo de reféns, arma em punho. Holt ajoelhou-se ao lado do capitão Weiss, cujos olhos estavam perdidos no vazio. Senhor, disse com firmeza, estou assumindo o comando tático até que esteja operacional. Confirme se entendeu. Os olhos de Weiss focaram brevemente no rosto dela, e ele deu um leve aceno antes de olhar novamente para longe. Era o suficiente para Holt. Ela não lidava com uma lesão física, apenas um colapso psicológico temporário. Ela já tinha visto isso antes. Holt se moveu até o centro do perímetro improvisado e puxou o dispositivo de comunicação reserva, aquele que o capitão Weiss zombara por ela carregar. Enquanto balas continuavam a atingir as árvores próximas, Lelsey inseriu rapidamente uma série de códigos conhecidos apenas por aqueles que estudaram os protocolos de extração mais classificados. Aqui é Tango 3 Delta. Código de autenticação Sierra November 972. Falou claramente no dispositivo. Extração de emergência requerida em local alternativo. Coordenadas a seguir. Múltiplas baixas, civis presentes. Por um momento, apenas estática. Alguns soldados próximos trocaram olhares desconfiados. Então, uma voz chiou no rádio. Tango 3 Delta, aqui é Echo Base. Autenticação confirmada. Aguardando coordenadas. Um alívio percorreu o rosto de Holt por um breve instante antes que sua máscara profissional retornasse.
Ela transmitiu uma série de números, representando uma clareira que havia observado durante a aproximação, longe o bastante para evitar a concentração inimiga, mas perto o suficiente para talvez alcançarem antes que o inimigo se reposicionasse. Coordenadas copiadas, confirmou a voz. Equipe de extração sendo enviada. ETA, 90 minutos. Você confirma status dos reféns? Negativo, respondeu Holt, movendo-se para garantir reféns agora. Atualizaremos. Ela se virou e encontrou vários membros da equipe olhando para ela com novo respeito. Como conseguiu se comunicar se nossas primárias estão bloqueadas? Perguntou o especialista Rodrigues. Faixa de frequência e criptografia diferentes, respondeu Holt, já avançando em direção ao complexo de reféns. Eles estão bloqueando canais militares padrão, mas esta é uma frequência diplomática com características diferentes. Ela gesticulou para 3 soldados, Mason, Rodrigues, Williams, comigo. Vamos garantir os reféns. O restante, estabeleçam e mantenham o perímetro. Temos 90 minutos para alcançar o novo ponto de extração. A pequena equipe avançou em direção ao complexo com eficiência treinada. Quando chegaram à estrutura de madeira simples, Holt sinalizou para arrombamento. Williams colocou uma carga pequena no cadeado enquanto os outros tomavam posição. A porta explodiu com um estalo seco e eles invadiram o interior, encontrando 8 civis apavorados encurralados contra a parede oposta. Exército dos Estados Unidos, anunciou Holt em voz firme. Vamos tirar vocês daqui. Enquanto Rodrigues e Williams asseguravam o local, Holt se aproximou dos reféns. Todos conseguem se mover por conta própria? Perguntou. Um homem de meia idade, que parecia ser o líder informal do grupo, assentiu. Sim, mas eles mandam guardas a cada hora para nos verificar. Estão para chegar a qualquer momento. Então vamos agora, decidiu Holt. Em fila única, agachem-se, sigam minha equipe. Como para pontuar suas palavras, tiroteios explodiram lá fora com intensidade renovada. O rádio de Holt chiou. Capitã, eles estão pressionando forte pelo norte, relatou Drake, seu ceticismo anterior substituído por profissionalismo urgente. Precisamos nos mover. Saindo com meio todos os reféns, respondeu Holt. Prepare-se para recuar conforme o plano. Ela se virou para os civis. Quando nos movermos, mantenham a cabeça baixa e sigam exatamente o que dissermos. Aconteça o que acontecer, continuem avançando em direção aos nossos soldados. Os 10 minutos seguintes foram um borrão de caos controlado. Ao saírem do edifício, o fogo inimigo se intensificou. Holt posicionou-se na retaguarda do grupo de reféns, protegendo-os fisicamente com seu corpo, enquanto corriam em direção aos soldados à espera no perímetro. Forças inimigas se aproximando de múltiplas direções, relatou Chen ao chegarem à relativa segurança atrás de uma árvore caída. Estão tentando nos cercar? Holt puxou um mapa. Precisamos alcançar este ponto de extração em 75 minutos. O terreno sugere que esta rota oferece a melhor cobertura, mas teremos que cruzar esta clareira. Isso é suicídio, disse Drake, mas sem o tom desdenhoso de antes. Temos homens feridos e civis. É nossa única opção, respondeu Holt. Vamos nos dividir em 3 grupos. Eu lidero o primeiro grupo para atravessar e estabelecer posição do outro lado. Chen, você traz o segundo grupo com os reféns. Drake, sua equipe fornece fogo de cobertura e traz os feridos por último. Isto te coloca na posição mais exposta, observou Chen calmamente. Eu conheço melhor o terreno, disse Holt simplesmente. Partimos em 5 minutos. Enquanto a equipe se preparava para se mover, o capitão Weiss se aproximou de Holt. Seu rosto estava pálido, mas os olhos haviam recuperado o foco. Capitã, disse em voz baixa, estou operacional novamente. Holt o estudou cuidadosamente. Tem certeza, senhor? Sim, engoliu em seco. Mas a senhora deveria continuar no comando tático. A equipe está respondendo à sua liderança. O reconhecimento claramente lhe custava, mas Holt reconheceu a coragem que exigia fazer tal admissão. Eu vou tirá-los daqui, senhor. Todos eles. Weiss assentiu. Eu sei que vai.
Com o fogo inimigo intensificando ao redor, Holt reuniu o primeiro grupo. Ao meu sinal, atravessamos a clareira e asseguramos a linha de árvores à frente. Movimento rápido, agachem-se. Mantenham o espaçamento. Ela respirou fundo e então saiu da cobertura, correndo em posição baixa pelo terreno exposto à frente. Os outros seguiram, espalhando-se para minimizar o perfil de alvo. Quase imediatamente, balas começaram a erguer terra ao redor, enquanto atiradores inimigos escondidos detectavam o movimento. No meio da clareira, o soldado Watson foi atingido no ombro e caiu. Sem hesitar, Holt mudou de direção, alcançou o soldado caído e o ergueu. Continue se movendo, ordenou, praticamente carregando-o até a linha de árvores. Eles alcançaram a cobertura sem novas baixas, e Holt imediatamente posicionou sua equipe para fornecer fogo de cobertura para o próximo grupo. Chen, agora! Chamou pelo rádio. O sargento liderou os reféns atravessando a clareira em disparada. Os civis, apavorados mas determinados, mantiveram o ritmo admiravelmente. A equipe de Holt fornecia fogo supressivo a qualquer ponto de disparo que avistavam na selva ao redor. Notavelmente, todos do grupo de Chen atravessaram sem ferimentos. Drake, sua vez! Chamou Holt. Quando a equipe final se preparava para cruzar, o fogo inimigo subitamente se intensificou a partir de uma nova posição. Estão nos flanqueando pelo norte! Gritou um soldado em pânico. Holt imediatamente redirecionou os recursos, demonstrando uma calma quase sobrenatural sob pressão. Rod, desloque sua equipe, Kinsdegal, e concentre fogo naquela linha de árvores. Mason, cubra nossa retaguarda. A equipe de Drake começou a atravessar a clareira. 2 soldados carregando um terceiro que não podia andar. Estavam a meio caminho quando uma granada caiu a poucos metros da posição deles. Gran! Alguém gritou. Sem hesitar, Holt saiu da cobertura e correu em direção aos homens em perigo. O tempo parecia desacelerar, enquanto ela alcançava a granada, a pegava num movimento fluido e a lançava de volta na direção de onde veio. A explosão levantou terra e destroços, mas a uma distância segura do grupo. Vamos! Vamos! Gritou Holt, praticamente empurrando a equipe de Drake para frente, enquanto balas inimigas varriam o espaço ao redor. Quando finalmente alcançaram a segurança relativa da linha de árvores, Drake olhou para ela com novo respeito. Aquilo foi insano, disse, ofegante. Você podia ter morrido? Todos nós podíamos, respondeu Holt simplesmente. Agora continuamos. O capitão Wise, que havia cruzado com o grupo de Chen, se aproximou de Holt. Qual é nosso status? 3 feridos, mas pumas vividos, mas todos móveis. Todos os reféns contabilizados. A equipe de extração chegará às coordenadas em aproximadamente 50 minutos, mas ainda temos 2 quilômetros de terreno difícil pela frente. Wise assentiu. E forças hostis? Número desconhecido, mas estão bem equipados e determinados. Holt conferiu o mapa novamente. Este desfiladeiro oferece alguma cobertura para a próxima etapa da movimentação. Então vamos, disse Wise, deferindo ao julgamento dela. Com a chegada da alvorada, a equipe exausta avançava pela selva densa. Holt liderava na frente, usando seu conhecimento do terreno para manobrar e despistar as forças inimigas. Quando algum refém tropeçava, ela o ajudava fisicamente a seguir em frente. Quando a munição começava a acabar, ela redistribuía os suprimentos com precisão tática. O ponto de extração estava a menos de 500 metros quando disparos irromperam pela direita. Cobre-se! Ordenou Holt enquanto balas atingiam as árvores próximas. Ela avaliou rapidamente a situação. Estão entre nós e o ponto de extração. Opções? Perguntou Wise. Agora funcionando plenamente como seu segundo em comando. Os olhos de Holt se estreitaram enquanto estudava o terreno. Criamos uma distração. Vou levar uma pequena equipe e atrair o fogo deles enquanto você lidera o grupo principal até o ponto de extração. Isso é uma missão suicida, protestou Drake. Não, é um risco calculado,
corrigiu Holt. Shen, Rodrigues, comigo. O resto de vocês preparem-se para mover ao meu sinal. Shen e Rodrigues trocaram olhares e assentiram com firmeza. Ambos haviam visto o suficiente nas últimas horas para confiar plenamente em Holt. Ela explicou o plano rapidamente. Eles se moveriam em paralelo à posição inimiga, criariam barulho e movimento para chamar a atenção e depois contornariam para se reunir com o grupo principal. Vamos fazer barulho por 30 segundos, depois evaporar, instruiu Holt. Façam parecer que somos uma força maior tentando flanqueá-los. Waze segurou o ombro dela. Estaremos prontos para avançar assim que eles mudarem o foco. Holt olhou o relógio. Extração em 18 minutos. Não nos esperem se não estivermos lá. Não vamos sair sem vocês, disse Wise com firmeza inesperada. Ela o encarou por um momento e assentiu. 3 minutos. Prepare todos. Holt, Shen e Rodrigues moveram-se silenciosamente pela vegetação rasteira, contornando a posição inimiga. Quando alcançaram o ponto designado, Holt fez um gesto com a mão. Os 3 puxaram granadas de seus coletes. Ao meu sinal, sussurrou. 3, 2, 1. Vai! As granadas voaram em direções diferentes e explodiram em sequência escalonada, sugerindo uma força atacante maior. Imediatamente, abriram fogo, movimentando-se entre posições para reforçar a ilusão de números superiores. O inimigo reagiu exatamente como Holt havia previsto, desviando a atenção do ponto de extração para enfrentar essa nova ameaça. Nos rádios, ouviram a voz de Wise. Avançando agora. O inimigo está redirecionando. 30 segundos, lembrou Holt à equipe. Depois, evaporamos. Quando o tempo passou, recuaram silenciosamente para dentro da selva, usando o barulho da própria distração como cobertura. Atrás deles, disparos inimigos confusos continuavam a alvejar a floresta vazia onde estiveram. Capitã, o ponto de extração está limpo, relatou Wise pelo rádio. Helicópteros a caminho. Qual é sua posição? 300 metros a sudeste, respondeu Holt, movendo para reunir agora. Eles aumentaram o ritmo, conscientes de que o inimigo logo perceberia que havia sido enganado. Quando se aproximaram da clareira de extração, o som distinto dos rotores de helicóptero preenchia o ar. 2 Black Hawks desciam através da névoa matinal, com portas abertas e atiradores varrendo a linha das árvores. Ali! Apontou Rodrigues para onde Wise acenava na borda da clareira. Os 3 correram a distância final enquanto o primeiro helicóptero pousava. Os reféns já estavam sendo embarcados, com prioridade aos soldados feridos. Wise coordenava essa operação com confiança restaurada, mas seus olhos escaneavam constantemente a borda da floresta, em busca da equipe de Holt. Quando eles irromperam pela beirada da selva, uma onda visível de alívio tomou o rosto de Wise. Vamos! Vamos! Gritou ele, gesticulando em direção aos helicópteros. Enquanto atravessavam a clareira, disparos inimigos irromperam novamente da floresta. Rodrigues foi atingido na perna e cambaleou. Sem hesitar, Holt voltou, o ergueu nos ombros em uma clássica Fireman's Carry e continuou correndo em direção ao helicóptero. Fogo de cobertura! Ordenou Wise, e vários soldados abriram fogo para suprimir os inimigos enquanto Holt carregava Rodrigues até a aeronave. Ela entregou o homem ferido à equipe médica, depois se virou para garantir que todos estivessem a bordo. Apenas quando confirmou que todos os reféns e membros da equipe estavam embarcados, é que finalmente subiu no helicóptero. A aeronave decolou enquanto balas ainda atingiam sua fuselagem blindada, mas estavam no ar e a salvo. Dentro do compartimento lotado do helicóptero, instalou-se um silêncio à medida que a realidade da fuga começava a se firmar. Então, um dos reféns, o homem de meia idade que parecia ser o líder do grupo, estendeu a mão e segurou a de Holt. Obrigado, disse ele simplesmente. Você salvou nossas vidas. Holt assentiu, sua máscara profissional ainda no lugar,
mas aqueles que olharam mais de perto podiam ver a emoção em seus olhos. O capitão Weiss fez o caminho entre os soldados e sentou-se ao lado dela. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ele, em voz quase inaudível por causa do ruído dos rotores. E muito mais do que isso. O senhor não me deve nada, senhor, respondeu Holt. Todos nós temos nossos momentos. Não, nem todos se erguem como você se ergueu. Ele olhou ao redor para os soldados feridos, mas vivos, e os reféns resgatados. Tudo isso foi por sua causa. A instalação médica da base fervilhava de atividade, enquanto os médicos tratavam os feridos da missão. Em um canto tranquilo, a capitã Holt entregava seu relatório pós-ação, ainda com o uniforme coberto de lama da selva e sangue seco. Ela recusara atendimento médico até que todos os outros fossem atendidos, apesar dos cortes e hematomas em seus braços e rosto. Escrevia de forma metódica, documentando a missão com desapego profissional. O relatório mencionava a incapacitação temporária do capitão Weiss de forma clínica, sem julgamento ou detalhes excessivos. Suas próprias ações eram descritas com a mesma neutralidade, apenas os fatos, sem exageros. O coronel Reeves se aproximou enquanto ela finalizava, sua expressão indecifrável. Já havia conversado com os reféns, com a equipe médica e com vários soldados. Agora estava diante de Holt, lendo o relatório com crescente surpresa. Capitã, disse ele finalmente, este relatório não faz jus ao que tenho escutado de todos os outros. Holt sustentou o olhar. Contém todas as informações táticas relevantes, senhor. Não é isso que quero dizer. Reeves colocou o relatório de lado. Estou revisando os depoimentos preliminares de todas as pessoas daquela missão. Todos dizem a mesma coisa. Você é a única razão de estarem vivos. Eu só estava fazendo o meu trabalho, senhor. Não, você fez muito mais do que isso, respondeu Reeves com respeito genuíno na voz. O capitão Weiss pediu transferência e recomendou especificamente que você assumisse o comando da unidade. A compostura cuidadosamente mantida de Holt vacilou por um instante. Senhor, ele foi bastante insistente, acrescentou Reeves. Disse que não há ninguém mais qualificado. Ele estudou o rosto dela por um momento. E com base nas evidências, eu concordo. Estendeu-lhe uma pasta. Suas novas ordens. Tire 48 horas de descanso e depois se apresente a mim para um briefing completo sobre sua primeira missão como comandante da unidade. Holt aceitou a pasta em silêncio, sem palavras suficientes para responder. Dispensada, capitã, disse Reeves com um leve sorriso. E excelente trabalho. 3 dias depois, Holt entrou no refeitório, e as conversas gradualmente silenciaram. Ela sentia o peso de dezenas de olhares sobre si, esperando o desconforto familiar que sempre vinha com a atenção indesejada. Em vez disso, o capitão Weiss, com o braço imobilizado por causa de um ferimento sofrido durante a extração, levantou-se lentamente e ofereceu uma saudação silenciosa e respeitosa. Um por um, outros soldados seguiram o gesto, não por obrigação, mas por respeito genuíno. Enquanto Holt se sentava, ouviu um tenente recém-chegado perguntar ao companheiro: "Aquela é a oficial mulher simbólica de quem me falaram?" A resposta veio imediatamente de várias vozes. "Essa é a capitã Holt. Mostre respeito." O tenente Drake, com um curativo na testa, acrescentou com firmeza surpreendente: "Ela é a razão de estarmos todos aqui, e não apodrecendo naquela selva. Lembra disso?" Holt comeu sua refeição em silêncio, ainda desconfortável com a tensão, mas ciente da mudança significativa que ela representava. Ao terminar e levantar-se para sair, o tenente Drake se aproximou de sua mesa. "Capitã", disse ele, visivelmente lutando para encontrar as palavras certas, "eu queria dizer que estava errado sobre você. Muito errado. E sou grato por você não ter guardado rancor de nós quando mais importava." "Somos uma equipe, tenente", respondeu Holt simplesmente. "Isso é tudo o que importa." 6 meses depois, Holt conduzia sua própria sessão de planejamento para uma nova missão. A mesma sala de instrução que antes parecia tão hostil,
Agora tinha uma energia diferente com ela na liderança. Sua equipe incluía várias mulheres que haviam solicitado transferência para servir sob seu comando, ao lado de homens que haviam testemunhado sua liderança em campo. A inteligência confirma 23 reféns mantidos nesta instalação, explicou Holt, apontando para uma imagem de satélite. Mas nossas informações sugerem que a estrutura pode estar armada com armadilhas. Qual será nossa abordagem? Perguntou um dos membros mais novos da equipe. Vamos nos inserir aqui, a 5 km do alvo, respondeu Holt. A equipe do Tenente Drake estabelecerá nosso ponto de retransmissão de comunicações nesse cume, enquanto Chen lidera o reconhecimento a partir do leste. Manteremos tripla redundância em todas as comunicações. Seu foco permanecia em preparação e contingências. As mesmas qualidades que antes lhe renderam desprezo, agora lhe garantiam respeito. Ao terminar a apresentação da operação, sua equipe se dispersou para se preparar com uma eficiência que refletia a confiança em sua liderança. O coronel Reeves entrou com vários oficiais militares visitantes enquanto a sala esvaziava. Capitão Holt, chamou ele. Um momento do seu tempo. Ela se aproximou do grupo, em posição de sentido. Senhores, esta é a Capitã Holt, disse Reeves aos visitantes. Uma de nossas melhores comandantes. A apresentação não tinha qualificadores, nem explicações. Apenas reconhecimento simples de sua competência. Os oficiais assentiram com respeito, já tendo ouvido sobre a lendária extração na selva. Após o briefing, uma jovem tenente a abordou no corredor. Capitã, posso lhe fazer uma pergunta? Holt assentiu. Claro, tenente. Como lidou com o fato de ser vista como simbólica por tanto tempo? Isso não a deixava com raiva? Holt considerou a pergunta com cuidado. Tantas respostas possíveis lhe vieram à mente. A frustração, as horas extras de preparação, a necessidade constante de provar seu valor. Mas nada disso importava mais. Nunca me vi dessa forma, respondeu por fim. Só via o que eu podia contribuir. Eventualmente, eles passaram a ver também. A tenente assentiu, pensativa. Obrigada, senhora. Ao se afastar, Holt passou por uma parede de fotografias exibindo os comandantes da unidade ao longo dos anos. Sua foto havia sido recentemente adicionada, a primeira mulher entre eles. Mas, ela sabia, não seria a última. Ela não parou para olhar. O reconhecimento que realmente importava não estava naquela parede, mas nos olhos dos soldados que confiavam nela com suas vidas. A Capitã Maren Holt nunca precisou ser chamada de nada além do que ela sempre foi de verdade, uma líder.